Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu tô fazendo esse vídeo, né, como um teste, né, para poder fazer mais vídeos aqui pra frente, dependendo da aprovação ou não de vocês, né? Como alguns de vocês me conhecem, tanto pessoalmente como nas redes sociais, aí, Facebook, Instagram, etc., eu gosto muito de dar opiniões, de debater, de discutir assuntos que são relevantes aí para a sociedade, né, para o Brasil e para o mundo. E eu pretendo fazer vídeos aí, outros vídeos, falando sobre assuntos variados, né, assuntos de interesse de boa parte das pessoas. E eu vou abrir esse vídeo falando sobre a questão de uma discussão que está havendo atualmente no STF, que é em relação à criminalização da homofobia, né? Está sendo julgado no STF uma proposta que foi é, que foi criada por partidos políticos de esquerda, como o PCdoB, PSOL, né? Que criminaliza a questão da homofobia no Brasil. O que vem a ser a homofobia, né? A homofobia é a aversão aos homossexuais, né? São mortes que eles julgam serem causadas por crimes de ódio, ou seja, apenas pelo simples fato da pessoa ser homossexual, a pessoa morre por conta disso, né? E é curioso que esse assunto, né, que já percorre já vários e vários anos e é um tema, apesar disso, muito recente, suscita muitas discussões polêmicas em relação a isto, né? Principalmente no tocante à causa dessas mortes, os homicídios, a quantidade de homossexuais que são mortos no Brasil, que segundo dados de organizações LGBTs, né, eles afirmam que o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo, né? No mundo, o Brasil é o país que mais mata homossexuais. E aí nós temos dados que foram divulgados recentemente, né, aliás, nesta semana, né, que se passou e que está sendo debatida a questão da criminalização da homofobia. Aliás, o placar está 4-0 a favor no STF, mas tem alguns dados interessantes de fontes, né, relacionados à comunidade LGBT no Brasil. A primeira delas diz respeito a uma reportagem do UOL, que foi publicado no dia 20, né, ou seja, na quarta-feira, que aqui fala que o site teve acesso, né, que revela que cerca de 8 mil pessoas, ou melhor, para ser mais exato, 8.027 LGBTs foram assassinados no Brasil entre 1963 e 2018 em razão de orientação sexual ou identidade de gênero, né? Então, assim, e aí também tem no mesmo relatório que foi divulgado à AGU, foi entregue à Advocacia Geral da União e foi pedido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui cita o documento, segundo Júlio Pinheiro Cardia, que as denúncias de assassinatos ocorridas entre 2011 a 2018 foram de 4.422 mortos nesse período, né? Que na verdade é a somatória dos períodos de 2011 a 2018, e que isso equivale a 552 mortes por ano ou uma vítima de homofobia a cada 16 horas no país. Ou seja, nós temos aí dados que tem que ser posto em discussão naturalmente, né? Primeira delas, em 55 anos morreram cerca de 8 mil homossexuais.
por ano, essa média é de 550 homossexuais. Algo que não passa muito distante de grupos LGBTs que também afirmam que essa é a média anual de mortes de homossexuais no Brasil. Ao passo que nós temos cerca, em 2018, deixa eu confirmar aqui para vocês aqui. Estou aqui no site do G1, uma matéria que fala sobre índices de violência no Brasil, na realidade, mais especificamente falando de homicídios. Eu não vou encontrar isso aqui, mas há dados, né, de 2017, 2018, que afirmam que o número de homicídios no Brasil é em média de 60 mil pessoas por ano. Por ano, 60 mil pessoas, 60 mil habitantes brasileiros morrem vítimas de homicídio. Então aí a gente pode traçar um paralelo entre as duas questões. Você tem de um lado 8 mil mortes por LGBTs no período de 55 anos, cerca de 550 mortes por ano de LGBTs, enquanto você tem uma média anual de 60 mil homicídios por ano no Brasil, independentemente de gênero, de raça, de credo, etc. E é curioso, como esses movimentos ativistas, isso aí desconsiderando considerando, aliás, LGBTs, mulheres, negros, etc., que eles falam que são o movimento das minorias, eles sempre querem puxar a sardinha pro lado deles, porque é o país que mais mata homossexuais no mundo, vamos dar prioridade às mortes por homossexuais. Opa, peraí, Se você tem uma média de 60 mil homicídios por ano, frente a 550 homicídios de LGBTs no mesmo período, então você está automaticamente desprezando, os outros 59.450 mortes. Mesma coisa em relação aos crimes de feminicídio, que agora a moda é falar feminicídio, que é morte por conta da mulher, por conta da pessoa ser mulher, do gênero feminino. As mortes por feminicídio, elas representam 10% do total. Isso aí agora eu não estou com o link aqui, mas eu lembro que eu vi alguma coisa nesse sentido. Que de 60 mil mortes por ano, 6 mil, 10%, são envolvendo mulheres. Ou no caso, que alegam de feminicídio. Aí eu até posso entrar aqui, que agora eu vou pesquisar aqui para vocês. Quando você tem a questão do motivo de o homicídio, quando ele é causado por crimes de ódio, eu sou uma pessoa totalmente leiga na parte de direito, mas eu tenho alguma noção, Então, você tem aqui a doutrina, ela tipifica duas formas de homicídio. A motivação dos homicídios. Elas têm várias formas, suas atenuantes e suas agravantes, Mas existe na doutrina a questão do motivo torpe e do motivo fútil. Então, quando você fala de crime de ódio, crimes motivados pelo simples fato da pessoa ser LGBT, ou por ser mulher, ou por ser negro, etc., ou por qualquer outro motivo que não seja relevante, segundo a jurisprudência, segundo as leis, ela é considerada motivo torpe ou motivo fútil. E isso está previsto no Código Penal. Isso está previsto no Código Penal. O artigo 121 ele fala que matar alguém tem reclusão de 6 a 20 anos de prisão. Aí tem uma atenuante aqui também, que é um caso de diminuição de pena.
No parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, fala-se o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aí já é a culpa concorrente da vítima, né? Ou então em casos de legítima defesa, que aí a pena ela é mais baixa ainda, né? E aí nós temos também uma agravante no parágrafo 2º desse artigo 121, que é o homicídio qualificado, né? Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, e inciso 2, por motivo fútil. Então nós temos motivo torpe e motivo fútil. O motivo torpe, ele é considerado como imoral, vergonhoso, repudiado moral, socialmente algo desprezível, né? Como, por exemplo, matar para receber uma herança, ou matar para ter qualquer tipo de preconceito, né? Enfim. E o motivo fútil é aquele motivo insignificante, banal, motivo que normalmente não levaria ao crime, a uma desproporcionalidade entre o crime e a causa, como, por exemplo, matar por ter levado uma facada no trânsito, ou rompimento de relacionamento, pequenas discussões entre familiares, etc. Então, aí nesse caso de crimes de ódio, quando você fala em criminalizar a homofobia, na verdade ele já está criminalizado. Já está criminalizado, o artigo 121 do Código Penal, motivo torpe no caso. A morte por crime de ódio é motivo torpe, né? É motivo causado por algum preconceito em relação a determinado grupo étnico, ou social, ou de gênero. Então, nota-se que essa discussão da homofobia, ela não é uma questão estritamente social, mas é uma questão com viés ideológico muito forte, muito carregado, que está sendo discutido agora no STF. E vocês percebem que muitos desses grupos, eles falam muito de empatia e sororidade, né? Você tem os termos, você tem que ter empatia pelas pessoas que sofrem, que são vítimas de preconceito, ou então as mulheres devem ter sororidade, né? Ou seja, devem se juntar a uma causa, né, como um todo, como por exemplo o movimento feminista ou os gays em relação ao movimento LGBT. Todos os gays vamos abraçar o movimento LGBT, todas as mulheres vamos abraçar o movimento feminista, todos os negros vamos abraçar o movimento negro. Isso é sororidade. Então, quando eles cobram empatia e sororidade de determinados grupos, eles fazem isso para conscientizá-los. Porém, isso não acontece quando você discute os crimes que são imputados por esses mesmos grupos. No caso de gays, mulheres, negros, indígenas, etc. Né, que eles falam que são as minorias. Então, quando você fala, vamos criminalizar a homofobia, por que não vamos criminalizar todos os homicídios? Ou seja, criminalizar não, né? Vamos fazer uma campanha para reduzir drasticamente o número de homicídios no Brasil, que é alarmante. Mata-se 60 mil pessoas por ano no Brasil. Isso é mais do que guerras civis em Oriente Médio. É muita coisa, gente. É muita coisa. E isso independe da pessoa ser o que ela é. Estamos falando de seres humanos, né? Estamos falando de seres humanos. E além do mais, essa questão da criminalização da homofobia, ela também tem como pauta o crime em relação a ofensas, ou por exemplo, se eu chamar alguém de viado, ou alguém de bicha, né, isso vai passar a ser crime, né? Isso vai passar a ser crime, se essa lei da homofobia for aceita, né? Então, é algo que a gente entende a questão deles, mas ao mesmo tempo é uma questão que não recebe respaldo nem dos próprios grupos dos homossexuais, por exemplo. Nem todo gay, nem todo homossexual é a favor do movimento LGBT. O movimento LGBT é uma militância, assim como os sindicatos são para os trabalhadores, assim como o movimento feminista são para as mulheres. É uma militância. Eles não falam
sindicato não fala em nome de trabalhador, movimento LGBT não fala em nome dos gays, movimento feminista não fala em nome das mulheres, movimento negro não fala em nome dos negros. São militâncias. As comunidades sociais, elas são militâncias de viés ideológico do lado da esquerda. São vieses ideológicos em comum. Então, você está falando de grupos políticos. Então, essa questão da criminalização da homofobia, ela merece especial atenção, mas sem o viés ideológico. E esse vai ser o grande desafio. E tão desafio quanto este é a questão de reduzir o número de mortes no Brasil, que assusta e muito, né? A 60 mil mortes por ano de cidadãos brasileiros como um todo. Então vamos olhar por esse todo, pelo 100%, ao invés de 90, 80, 70, 50, 10, meio por cento, 1%, enfim. Vamos olhar como um todo e buscar fomentar ainda mais essa união, né? Sem diferenciações. Tá certo? Quem sabe aí a gente não melhora essa estatística de homicídios que alarma todo e qualquer brasileiro, independentemente do seu motivo, se por motivo torpe, por motivo fútil ou por qualquer outra situação em que leva a vidas humanas ceifadas, vidas de bem, né? Tem que deixar isso bem claro, vidas de pessoas de bem, que escolheram o caminho do caráter, da ética, da hombridade e estão sendo ceifados dessa forma todos os anos. Cabe aí a conscientização mais profunda em relação a isso. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero fazer mais vídeos. Espero que com duração mais curta, né? Porque já deu 17 minutos. Então aí... mas foi só um teste para ver como é que vai ser o meu desempenho em relação a esse vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu, falou, tchau.